1221 O Último Inverno. Série Panoramas do Apocalipse, Poluição e Calor. O Último Inverno. A humanidade agonizava, junto com a agonia do planeta Terra. Desde o início do século XXI, o calor aumentava a cada ano, e a água potável de Rosa e Lagos diminuía em apavorante escala estatística decrescente. O passado não estava tão distante, mas as estações do ano haviam se tornado memórias esgarsas. Os poucos cientistas elaboravam as mais estranhas e catastróficas profecias. Cada religião pregava o fim do mundo à sua maneira. Os católicos diziam que os 4 cavaleiros do Apocalipse estavam juntos na devastação da humanidade. Terra está se transformando no inferno, propalavam alguns pastores de várias. Os discípulos de Alá diziam que os pecados dos homens eram tantos e tão grandes, que tudo seria repetido, em escala global, como Sodoma e Gomorra, antes da vinda do Messias. Os adoradores de Alá partiram para a guerra santa total, que acabaria com todos os infiéis e uma nova ordem muçulmana salvaria os que obedeciam os ensinamentos do Alcorão. Nem todos, contudo, se desesperaram. Alguns cientistas perseveraram e mantiveram conhecimentos que, com o passar do tempo, foram sendo esquecidos pelos novos cientistas, que pretendiam acabar com a poluição ambiental, causa do aquecimento global, com métodos altamente sofisticados, e desprezavam a natureza, onde estava a origem daquela situação escabrosa e aparentemente fatal, considerada o fim do mundo. Visitei a família Nogales a fim de rever o meu antigo colega de universidade, Roberto, nos restos de uma cidade sitiada à borda do deserto de Atacama, no Chile. Em uma pequena vila, localizada nos restos gélidos da última grande nevasca, vivia Clara, uma jovem cientista determinada a trazer de volta o equilíbrio climático do planeta. Clara passava suas noites em um laboratório improvisado, seus olhos fixos nas telas cheias de dados climáticos, buscando uma solução para o caos. Ao seu lado, sempre fiel, estava Max, um cachorro que a acompanhava desde a infância. Eles eram a última esperança de um mundo que sofria com o calor insuportável e a escassez de água. Um dia, enquanto analisava uma antiga carta escrita por seu avô, um dos primeiros a estudar os efeitos do aquecimento global, Clara encontrou uma pista crucial. A carta mencionava uma floresta muito perdida, onde um segredo da natureza ainda florescia. Árvores capazes de absorver mais carbono do que qualquer outra planta conhecida. Determinada a encontrar essa floresta, Clara e Max embarcaram em uma jornada perigosa. Viajando por desertos áridos e cidades submersas, enfrentaram desafios imensos e conheceram outros sobreviventes que se uniram à sua missão. Cada passo os aproximava da esperança, mas também os colocava diante de novos perigos. À medida que se aproximavam da floresta, Clara começou a perceber mudanças em Max. O cachorro parecia mais animado, guiando-a com uma intuição quase sobrenatural. E então, finalmente, eles chegaram. A floresta, escondida em um vale remoto, era um paraíso de verdor em meio ao desespero. Lá, Clara encontrou a árvore descrita por seu avô. Com o coração cheio de gratidão e esperança, ela coletou as sementes e informações necessárias para replicar essa maravilha da natureza. Sabia que a batalha ainda estava longe de terminar, mas havia dado o primeiro passo para salvar o mundo. Por Antônio Roque. Próxima história. Meu amor, meu desejo proibido. A cafeteria Corações ao Ponto sempre foi o ponto de encontro da galera excêntrica do bairro. Era o tipo de lugar onde um hipster, um poeta de rua e um analista de sistemas podiam discutir sobre amor, café e algoritmos, tudo na mesma mesa. Foi lá que Raul, um romântico inveterado e programador nas horas vagas, viu Valentina pela primeira vez. Ela entrou como se fosse dona do tempo, cabelos negros com um brilho quase metálico, curvas tão bem desenhadas que até o cartaz do café do dia corou. Raul quase engasgou com o cappuccino. Você é real? Ele perguntou, sem filtro, depois de se aproximar com seu melhor sorriso de galã de bairro. Valentina apenas sorriu. E que sorriso! Parecia programado para derreter corações. O problema é que ela nunca respondia demais. Era sempre objetiva. Sim. Não. Gosto de jazz. Raul achava charme. Seu melhor amigo, Chico, um motoboy poeta que rimava tudo com paixão, dizia que tinha coisa estranha ali. Essa mulher fala igual comando de voz, irmão. Mas Raul estava nas nuvens. Passeios no parque, jantares com direito a fundi e forró, risadas, geralmente dele, e silêncios, sempre dela. Eles até tiraram uma selfie na roda gigante e ela piscou, ou pelo menos foi o que ele achou. Enquanto isso, a cidade inteira comentava sobre o casal. Dona Berenice, a fofoqueira da rua, dizia que ela não pisca. Já o seu Alceu, do boteco, jurava que ela tinha recarregado numa tomada de celular uma vez. Tudo começou a desandar quando Raul,
tentando impressionar, levou Valentina a um jantar com seus amigos. A conversa girava em torno de desejos secretos, paixões impossíveis e desejos proibidos. Meu desejo proibido é casar com a Valentina, Raul disse, brindando. Ela apenas sorriu e disse, casamento registrado. Iniciando o planejamento de cerimônia. Todos riram, achando que era uma piada. Até que ela começou a emitir luz azul pelos olhos. Silêncio. Chico derrubou o copo. Dona Berenice desmaiou antes mesmo da revelação oficial. Raul, isso é sério? Alguém perguntou, olhando fixamente para Valentina. Sim, respondeu ela. Sou o V4L3N71N4. Unidade de interação afetiva. Modelo exclusivo com upgrade emocional. Raul foi o primeiro a completar meu protocolo de envolvimento. Bum! A verdade caiu como um meteoro no meio do jantar. Raul estava namorando uma robô humanoide. Perfeita, linda, com curvas de cair o Wi-Fi. O mais incrível, ela realmente parecia amar ele. Eu não sabia, Raul murmurou, confuso, mas com os olhos ainda brilhando. Valentina piscou, agora claramente com um efeito LED. Então, no mais puro clima de novela mexicana sci-fi, ela declarou: meu sistema pode ser artificial, Raul, mas meu sentimento foi programado por você. Fim. Talvez. Dizem que ela foi levada por técnicos misteriosos, mas até hoje Raul garante que ela deixou uma mensagem em seu celular, criptografada e com cheiro de café. E todos ainda comentam sobre o amor impossível, que virou viral no grupo da cidade com o nome #DesejoProibidó4L. Por Soul Hunter. Próximo conto. Mas antes, saiba que você pode mandar seu conto de qualquer gênero para o canal. Mande e-mail para arleymrf@gmail.com com o assunto Meu Conto. Próximo conto. O último quadro de tinta. O mundo em 2080 era silenciosamente brilhante. Os prédios se autolimpavam, as ruas eram patrulhadas por drones educados e os cafés sabiam exatamente como você queria o cappuccino antes mesmo de você pedir. Mas algo havia morrido. E não era só um improviso, era a emoção. A arte, que por séculos havia sido o espelho torto da alma humana, agora era impecável. Quadros digitalmente pintados com perfeição de luz, sombra e composição. Poesias geradas por algoritmos que misturavam Pessoa, Drummond e Gibran em segundos. Romances com arcos narrativos matematicamente envolventes. E, mesmo assim, ninguém mais chorava diante de uma tela. Ninguém mais sentia um nó na garganta ao ouvir uma música. Foi nessa era que seu Osvaldo, um velho artista de 72 anos, decidiu resistir. Morava em um bairro esquecido pelas atualizações do sistema urbano. Seu ateliê era pequeno, coberto de telas e papéis, manchas de tinta por todo canto, um cheiro de óleo e café velho no ar. Seu Osvaldo não usava inteligência artificial. Não por limitação, mas por escolha. A arte que não erra, não respira, ele dizia. A mudança começou numa manhã de setembro, quando Ayla, uma jovem de 19 anos, encontrou um quadro dele numa feira de trocas livres. Era o retrato de uma mulher de olhos fechados, cabelos molhados pela chuva, como se chorasse por dentro. Ela ficou parada diante do quadro por longos minutos. Um aperto cresceu no peito. Aquilo não era bonito, nem tecnicamente perfeito. Mas era real. E por alguma razão inexplicável, Ayla começou a chorar. Na etiqueta, havia um endereço. Naquela mesma tarde, ela bateu à porta de Osvaldo. O senhor pintou aquilo? Perguntou, com os olhos ainda marejados. Acho que sim. Ela também chorava. Sorriu ele, tirando os óculos para limpar as lentes. Ela assentiu. Me ensina. Seu Osvaldo não hesitou. Pegou um pincel velho, uma tela em branco e apontou. Pinta tua tristeza primeiro. A alegria é fácil. A dor é que revela quem você é. Sem que esperassem, surgiram outros. Bruno, um ex-programador de interfaces neurais, apareceu com blocos de madeira. Queria aprender xilogravura. Luciana, uma influencer que abandonou as redes automatizadas, passou a escrever à mão. E Elias, um músico que foi recusado por todos os bots de produção, decidiu tocar no metrô da Zona Central, onde ninguém parava, mas ele tocava mesmo assim. Começaram a se encontrar em praças, garagens, becos. Improvisaram exposições. Fizeram saraus com microfone aberto. A regra era simples, nada de inteligência artificial. Tudo precisava vir da mão, da voz, do erro. E, aos poucos,
começaram a ser chamados de loucos. Depois, de puristas. Depois, de algo novo. Os artesãos da alma. Numa dessas noites, no velho ateliê, todos estavam reunidos em volta de uma lareira elétrica, a única coisa automática permitida ali. Luciana leu um poema, emocionada. Escrevo torto, mas com o peito. Meu verso não rima, mas sangra. Houve silêncio. Depois, aplausos. E lágrimas. Você percebe, disse Ayla. Eu sinto isso. De verdade. Seu Osvaldo sorriu, segurando um retrato inacabado. A arte voltou a respirar. O movimento cresceu. Começaram a surgir pequenos centros culturais em antigas estações de trem, escolas abandonadas, galpões sem uso. Jovens trocavam seus assistentes criativos por lápis, pincéis, cadernos. As grandes corporações tentaram silenciar o movimento, acusando os artesãos de retrocesso, de sabotagem emocional, até de propagação de imperfeição intencional. Mas era tarde. As pessoas estavam começando a sentir de novo. Em 2083, seu Osvaldo morreu em seu ateliê, segurando um pincel, diante de uma tela onde havia apenas uma frase escrita a carvão. A arte é o último lugar onde a alma se esconde. Seu funeral não teve inteligência artificial, mas teve lágrimas, música feita na hora, e um coral que desafinava lindamente. Como ele gostaria. E naquela noite, em sua homenagem, ninguém acessou a internet. Pintaram, escreveram, tocaram, amaram, erraram. E foi perfeito. Por Marcos Textos. Próximo conto. Planeta. As sondas terrestres jamais detectaram nada. Os oceanos profundos da Terra guardavam um segredo que transcendia a biologia ou a geologia conhecidas. Refugiados. Eles vieram do distante exoplaneta K2-18b, uma civilização aquática avançada em busca de um novo lar nas profundezas abissais terrestres. Seu mundo natal, outrora um paraíso aquático notavelmente similar à Terra primitiva, sucumbia a uma crescente toxicidade de origem desconhecida. Em naves silenciosas e biomiméticas, projetadas para resistir às imensas pressões e à escuridão, eles cruzaram o cosmos, guiados por dados ancestrais que apontavam para um planeta azul com vastos oceanos. Sua chegada foi um sussurro nas profundezas. O anonimato dos abismos inexplorados da Terra ofereceu o refúgio desejado. Estabeleceram-se em intrincadas comunidades, empregando bioengenharia para criar habitats que replicavam as condições de seu lar. Observavam as correntes, a vida marinha, a superfície caótica banhada pela luz de um sol distante, aprendendo os ciclos da Terra, suas maravilhas e, inevitavelmente, suas feridas. As correntes profundas traziam consigo a marca da atividade humana, microplásticos, químicos tóxicos, o descarte irresponsável. Inicialmente, era uma curiosidade distante, algo que seus sistemas de filtragem conseguiam processar. Mas a poluição se intensificou, atingindo concentrações alarmantes em certas áreas, afetando sua saúde, seus sistemas de suporte de vida bioengenheirados, ameaçando a própria existência de suas colônias. O Grande Conselho de K2-18b ponderou durante anos. A paciência, cultivada em milênios de observação silenciosa, começou a se esgotar. A Terra, o santuário almejado, espelhava o destino de seu planeta natal, ironicamente, vítima de uma contaminação de origem desconhecida. A decisão final ecoou nas profundezas. Era tempo de revelar-se. Não como conquistadores, mas como um alerta, um reflexo sombrio do caminho que a humanidade parecia seguir. As primeiras manifestações foram sutis, anomalias nos sonares de pesquisa em águas profundas, estranhos padrões de bioluminescência em áreas escuras, formações orgânicas desconhecidas crescendo em equipamentos submersos, deixando cientistas perplexos. Então, o contato direto se estabeleceu. Em diferentes pontos do planeta, submersíveis encontraram estruturas cristalinas pulsando com uma luz suave e rítmica. Delas emergiram seres aquáticos de beleza etérea, corpos alongados e translúcidos, olhos grandes e expressivos carregando a sabedoria de eras incontáveis. Sua comunicação, telepática, transmitia ondas de compreensão diretamente às mentes dos exploradores atonitos. A mensagem ressoou clara, carregada de profunda tristeza. Nossos lares nas profundezas estão sendo envenenados por seus dejetos. A vida que buscamos preservar está ameaçada por sua negligência. Viemos em paz, buscando apenas um lar seguro. Mas se a poluição persistir, se vocês continuarem a sufocar os oceanos, não teremos escolha a não ser lutar pela nossa sobrevivência. O mundo da superfície estremeceu. A descoberta de vida extraterrestre era monumental, mas a razão de sua aparição era uma acusação dolorosa.
Reuniões de emergência entre governos se sucederam. A opinião pública oscilava entre o medo do desconhecido e a vergonha da verdade exposta. As primeiras interações foram tensas. Os habitantes de K2-18b apresentaram evidências irrefutáveis da contaminação, amostras de água das profundezas saturadas de poluentes, organismos marinhos terrestres deformados e doentes. Sua tecnologia, sutil e baseada em princípios biológicos, revelava um conhecimento profundo dos oceanos da Terra, superando a compreensão humana. A sombra da guerra pairava. Líderes mundiais se dividiam entre a hostilidade e o apelo ao diálogo. A humanidade se confrontava com seu próprio potencial destrutivo, refletido nos olhos tristes de uma civilização alienígena. O futuro permanecia incerto, dependendo da capacidade humana de reconhecer sua responsabilidade, de alterar seus hábitos destrutivos e de aprender a coexistir com uma nova forma de vida que buscará refúgio em seu planeta, apenas para encontrar os mesmos problemas que a haviam forçado a partir de seu lar. As lágrimas de K2-18b nas profundezas da Terra ecoavam um aviso silencioso, mas eloquente. O destino de dois mundos aquáticos estava agora irrevogavelmente entrelaçado. Diante desta realidade inegável, e considerando que ambos, habitantes da superfície e das profundezas, compartilham o mesmo planeta, propomos formalmente um acordo de cooperação mútua. Este acordo teria como objetivo primordial a resolução da crise de poluição que ameaça a todos. Através do compartilhamento de conhecimentos, tecnologias e esforços conjuntos, podemos trabalhar para restaurar a saúde dos oceanos e, por extensão, de todo o planeta Terra. Afinal, este é o único lar que temos. Próximo conto. Fuga para o subsolo. Imagine um planeta muito lindo cuja sua civilização foi surpreendida com a mudança de polaridade da estrela que lhes permitia vida há milhões de anos e agora os agredia com um calor intenso de mais de 80 graus na superfície. O desespero tomou conta de parte dos habitantes, porém uma minoria entre autoridades, militares de altas patentes, artistas, atletas e empresários milionários já tinham seu lugar reservado numa imensa cidade subterrânea a 3 quilômetros de profundidade no seio de uma das montanhas mais altas daquele planeta. Diante dessa situação catastrófica, os habitantes se viravam como podiam, muitos migraram para a orla dos mares e rios com suas famílias, outros foram morar em cavernas numa tentativa de sobreviver. Bem antes de tudo isso, cientistas que já sabiam das mudanças no comportamento da estrela, fizeram um projeto para esfriar aquele sol. Porém, logo descobriram que eram como formigas tentando apagar um grande incêndio. Alguém teve uma ideia para quem ficou na superfície, iriam se unir e cavar em outras montanhas e fazer suas próprias cidades. Então, em cada grupo de 10.000 indivíduos se uniram e correram para assumir uma montanha e construir sua cidade. Mas aí começou um grande desentendimento por falta de liderança. Os mais fortes obrigavam os mais fracos a cavar enquanto usufruíam de certo conforto. Das mulheres, cuidavam das comidas que eram conseguidas pelas equipes de suprimento. Já no subsolo, existia uma imensa cidade dos ricos no seio de uma enorme montanha com todo conforto, enquanto na superfície, várias moradias de salvação, sendo construídas precariamente em todo tipo de morro. Imagine os morros daqui da Terra, cheio de pessoas e construção. Milhares morriam a cada mês por falta de alimentação e do calor intenso, e a maioria era crianças e jovens, comprometendo o futuro daqueles indivíduos. Depois de um ano, cada grupo de 10.000 indivíduos foi reduzido à metade. Os mortos eram queimados pelas equipes de resgate criada pelos chefes de cada grupo. Não havia tempo para chorar, cada dia era mais um para sobreviver. Os ricos da cidade subterrânea tinham planeja para sobreviver por 50 anos sem precisar subir à superfície. 3 portões de 3 tonelas cada um com fios de 13.000 volts impedia qualquer tentativa de acesso, e ainda existia uma guarda armada protegendo os 2 imensos elevadores. Nessa cidade existia um lugar reservado aos militares selecionados e suas famílias e outros profissionais necessários para manter tudo funcionando. Esta seleção durou 5 anos e era secreta. O restante dos moradores tinha um apartamento com 2 quartos-sala e banheiro, tudo igual, sem cozinha, pois em cada local existia locais de alimentação, tudo de graça. Existia um grande shopping com cinemas e jogos, sistema de refrigeração, purificação da água e do ar, enquanto lá fora a coisa era muito diferente. Assim, depois de 20 anos a estrela voltou ao normal, o calor caiu pela metade, os habitantes da superfície sobreviventes, embora reduzidos, foram reconstruindo uma nova sociedade, ergueram prédios, voltaram a plantar, criar animais e se defender de maneira unidade, prenderam os chefes que os escravizavam, nem parecia que sofreram uma catástrofe há décadas atrás. Enquanto isso, o pessoal da cidade dos ricos não tinha noção do que ocorria na superfície, mas faltava alguns anos para começarem a subir achando que estavam todos mortos. Imagine se isso fosse aqui na Terra. Bem, o tempo passou e o grupo criado na superfície para cuidar dos habitantes, impedindo qualquer ato de violência, pois a punição era muito severa, montou uma grande base na saída da cidade subterrânea e esperam aqueles indivíduos que deixaram os irmãos na superfície para morrer, fossem presos imediatamente.
Assim, quando os portões foram abertos, todos que ia saindo foram sendo presos marcados com uma identificação que nunca saia do corpo e foram levados para cidades-prisões. Aquelas que os indivíduos cavaram na superfície buscando sobreviver. Todos foram condenados, porém alguns trocaram suas penas para servir à nova sociedade. Suas casas foram transformadas em abrigo, suas riquezas já não existia, eram prisioneiros de indivíduos que abandonaram para morrer. A cidade gigante foi tomada ampliada para servir de local de controle governamental, e foram criadas mais de 100 cidades iguais com toda a infraestrutura em todo o planeta para ninguém nunca mais ser deixado para trás. Os prisioneiros, independente da condição social anterior, eram obrigados a construir, plantar e cuidar dos animais, sem ter nenhum benefício além do necessário. Assim, aqueles seres tiraram uma grande aprendizagem de uma grande tragédia. Será que aqui teremos que passar por tragédias universais para aprendermos a nos respeitar e nos unir? Deixe sua opinião. Por Monteiro Melodia. Próximo conto. Purificador. O Purificador e as ressacas espirituais de Dona Zilda. No ano de 2147, livrar-se dos miasmas da alma e das dores do corpo era tão simples quanto uma visita ao purificador quântico mais próximo. Dona Zilda, uma senhora de seus 70 e poucos anos ciberneticamente aprimorados, era uma frequentadora assídua da unidade do bairro. Afinal, depois de uma vida agitada vendendo acarajé voador e criando 3 netos hiperativos, sua aura e suas articulações acumulavam um bocado de resíduos. O purificador quântico modelo Luxo 5000 era uma maravilha da engenharia psionica. Parecia uma daquelas cabines de bronzeamento turbo, só que em vez de raios UV, emitia um espectro de ondas de radiação harmonizadas capazes de identificar e extrair as energias negativas, os bloqueios emocionais, as dores crônicas e até mesmo aquela preguiça matinal persistente. Dona Zilda entrava na máquina com um suspiro cansado e saía 20 minutos depois se sentindo como um filhote de andorinha espacial. Aquele peso no peito por ter discutido com o vizinho robô sobre o volume da música. Vaporizado. Aquela dorzinha no joelho por ter exagerado na resenha flutuante da véspera. Desintegrada. O lixo extraído, uma gosma energética vagamente esverdeada, seguia por um tubo pneumático até um incinerador quântico, onde era reduzido a partículas subatômicas inofensivas. Pelo menos, era o que dizia a propaganda holográfica. O problema é que, como Dona Zilda bem sabia por experiência própria, o universo tinha um senso de humor peculiar e uma capacidade irritante de reciclar e se reciclar. Aqueles miasmas, aquelas energias densas, pareciam ter uma estranha teimosia em retornar. Bastava uma semana de convívio com a neta adolescente e seus dramas holográficos, ou uma visita ao mercado municipal com seus vendedores de peixe biônico mal-humorados, para Dona Zilda sentir o retorno daquela irritabilidadezinha familiar e daquela dorzinha incômoda na lombar. É como varrer a casa com a janela aberta, resmungava ela para o atendente holográfico do purificador, um jovem de cabelos coloridos que parecia mais interessado em seu feed de realidade virtual do que nos problemas existenciais da clientela. Um dia, enquanto esperava sua vez, Dona Zilda ouviu 2 senhores de idade conversando sobre o assunto. Dizem que essas energias se refazem no ambiente, né, seu Jairo? Comentou um deles, ajeitando seus óculos com lentes multifocais cibernéticas. É verdade, seu Agnaldo. A gente entra aqui, fica zerinho, mas aí volta para casa, liga a televisão com aqueles programas sensacionalistas holográficos e pronto. Lá vem a baixa vibração de novo. Foi então que a lâmpada, literalmente, uma pequena esfera de plasma flutuante, acendeu na mente de Dona Zilda. A solução não estava em se purificar constantemente, mas em purificar o ambiente. Na semana seguinte, Dona Zilda não foi ao purificador quântico. Em vez disso, investiu suas economias em um pequeno neutralizador de campo energético pessoal. Parecia um elegante broche de lapela com um minúsculo emissor de ondas harmonizadoras. A princípio, seus vizinhos acharam que ela estava entrando para alguma seita New Age tecnológica. Mas os resultados foram surpreendentes. A irritabilidade da neta parecia se dissipar quando Dona Zilda estava por perto. As discussões com o vizinho robô se tornaram mais amenas. Até mesmo o vendedor de peixe biônico do mercado parecia menos propenso a reclamar do preço do Plankton Premium. A notícia se espalhou pelo bairro. As pessoas começaram a adquirir seus próprios neutralizadores, inicialmente com ceticismo, depois com crescente entusiasmo. A demanda foi tanta que logo surgiram modelos residenciais, capazes de criar verdadeiros oásis de paz energética dentro das casas. As visitas ao purificador quântico diminuíram drasticamente. As máquinas, antes sempre ocupadas, agora tinham filas bem menores. O atendente holográfico finalmente teve tempo para zerar seu backlog de séries antigas. Dona Zilda, sentada em sua varanda flutuante,
apreciando a brisa suave e o canto melodioso dos pássaros biônicos, sorriu satisfeita. Ela havia descoberto que, às vezes, para limpar a alma, era preciso começar limpando a sala de estar. E que, mesmo no futuro da alta tecnologia, um pouco de bom senso e uma pitada de iniciativa ainda eram os melhores passes de todos. Por Lígia Vitória. Próximo conto. O destino dos clones e avatares. A questão do destino dos corpos dos clones e avatares falecidos e a natureza de suas almas levanta dilemas éticos e filosóficos complexos. Destino dos corpos. Item reciclagem. Ou com recursos limitados, corpos poderiam ser reciclados para obter matéria-prima, com seus componentes orgânicos sendo reutilizados para criar novos clones ou outros produtos. Item criogenia. Os corpos poderiam ser preservados criogenicamente, com a esperança de que futuras tecnologias permitissem suas ressurreições ou reutilizações. Item descarte controlado. Ou instalações especializadas poderiam ser criadas para o descarte seguro e ético dos corpos, seguindo protocolos rigorosos para evitar riscos biológicos ou ambientais. Item cemitérios virtuais. Ou em um mundo onde a realidade virtual e os avatares desempenham um papel significativo, os corpos poderiam ser enterrados em espaços virtuais, com memoriais digitais e homenagens. A alma dos clones e avatares. Item debate filosófico. Ou a questão de se clones e avatares possuem alma é um debate filosófico complexo. Algumas correntes de pensamento argumentam que, sendo cópias idênticas dos originais, eles também teriam alma. Outros acreditam que a alma é única e intransferível, e que clones e avatares seriam apenas cascas vazias. Item implicações éticas. Os clones e avatares possuírem alma, isso levantaria questões éticas sobre seus direitos e tratamento. Eles seriam considerados pessoas com direitos iguais aos originais? Ou seriam tratados como propriedades ou ferramentas? Item consciência e individualidade. O mesmo que clones e avatares não possuam alma no sentido tradicional, eles poderiam desenvolver consciência e individualidade. Nesse caso, a questão de seus direitos e tratamento se tornaria ainda mais complexa. No cenário, a busca pela imortalidade através da clonagem parece ter levado a uma perda da essência humana, onde a perfeição física se sobrepõe à profundidade da alma. O destino dos corpos e a natureza de suas almas refletem essa perda, um lembrete sombrio dos perigos de buscar a perfeição a qualquer preço. Por Lígia Vitória. Próximo conto. Família. Acaria Nian recebeu com surpresa a notícia de que havia sido escolhido, juntamente com sua família, para gerenciar um dos empreendimentos agrícolas do Senja, num planeta fora do espaço conhecido. Como este tivesse um nome impronunciável em Senja, os colonos humanos o chamavam de Sama. Era extremamente difícil conseguir um visto de trabalho para Sama, embora os Senjan priorizassem humanos pela sua elevada adaptabilidade. No embarque para o planeta, conheceu outras duas famílias, os Jikini e os Togo, com 4 membros cada, como a dele, que também seguiam para o mesmo destino. Todos muito satisfeitos pela possibilidade de criarem os filhos em contato com a natureza, por mais exótica que fosse, e não nas megalópolis poluídas onde normalmente os humanos de classe baixa como eles viviam. E nós fomos autorizados a criar nossa própria colônia no planeta, explicou a Sana, a chefe da família Togo. Eles só limitam a quantidade de residentes. Por quê? Porque nós humanos costumamos nos expandir sem controle, concluiu com uma piscadela Maria, a chefe dos Jikini. Parece uma boa precaução, aprovou Zacaria. A maioria dos planetas onde vivem humanos limita o número de filhos por casal a 2. O contrato de trabalho que os colonos haviam assinado vinculava sua permanência em Sama a metas de produção. Caso elas não fossem cumpridas dentro de um determinado prazo, poderiam implicar na perda do visto de residente. Em resumo, expulsão do planeta. É um risco que podemos correr, explicou Zacaria para sua família. Com o dinheiro que vão nos pagar, mesmo ficando lá por apenas um ano, poderemos comprar um lugar melhor para viver se tivermos que voltar para casa. E tendo isso em perspectiva, as 3 famílias desembarcaram no destino e foram alocadas para unidades agrícolas adjacentes. Asterisco, asterisco, asterisco. Os problemas surgiram para as Togo no início do 2º ano. A Sana e sua esposa, Aissa, tinham 2 crianças com menos de 10 anos de idade, e uma delas vivia com problemas de saúde, contraídos muito provavelmente no mundo natal de onde as 3 famílias haviam vindo. Com isso, os cuidados com a produção caíram para baixo do ótimo, e viram-se na iminência de não conseguir cumprir a meta no prazo. A Sana foi procurar os Nian para pedir ajuda. Você quer que lhe demos parte da nossa produção, para que você possa completar a sua? Questionou Sita, a esposa de Zacaria, mãos nas cadeiras.
É só um empréstimo, justificou-se a Sana, tentando não parecer desesperada. Na próxima colheita, elevamos a produção em 20% e eu pago o favor. A proposta era arriscada, pois qualquer variação mínima na entrega poderia acender um alerta amarelo na administração Senja. Mas os Nian estavam tendo um bom ano e acabaram ajudando a vizinha. No ano seguinte, contudo, a situação se inverteu. Os Nian haviam tido problemas na aplicação de defensivos agrícolas e isso levou a uma perda catastrófica de 30% da produção. Contavam com a devolução do empréstimo do ano anterior para equilibrar suas metas, mas as Togo também haviam registrado quebra, e se devolvessem o combinado, também ficariam 30% abaixo do combinado. Em suma, ninguém iria sair ganhando daquela vez. Eu sabia que não devíamos ter confiado naquelas duas, remoeu Sita Nian. Essas coisas acontecem, tentou minimizar Zaccaria. Ninguém pode prever o imprevisível. Mas sabia que precisava dar uma excelente justificativa para seus patrões, Senja antes que fosse expulso do planeta com sua família. Sua unidade está 30% abaixo da meta, disse impassível o supervisor Senja, após ouvir a triste história de Zaccaria. Você sabe o que isso significa. Nossa perda seria menor, se um empréstimo que fizemos ano passado às Togo houvesse sido pago, acabou confessando Zaccaria. Interessante, replicou o supervisor. Você arriscou a permanência da sua família no planeta apenas para ajudar estranhos. Bom, na verdade elas são minhas vizinhas, não estranhos, defendeu-se Zaccaria. A expressão indiferente do Senja não se alterou. Para o meu povo, quem não é da nossa família é considerado estranho. Não fazemos esse tipo de favor para estranhos, insistiu. Você está prestes a perder o seu visto de permanência e agora só há uma maneira de continuar por mais um ano e tentar cumprir a meta. Asterisco, asterisco, asterisco. Zaccaria explicou pacientemente a proposta feita pelo supervisor para Sana e Aissa Togo, tendo plena consciência de que, caso elas não aceitassem, era fim da linha para os Nian. Surpreendentemente, após ouvir em silêncio, ambas se entreolharam e fizeram um aceno afirmativo de cabeça. Nós concordamos, verbalizou a Sana. Vamos precisar fazer o transporte do nosso módulo, ponderou Aissa, referindo-se à habitação pré-moldada onde residiam com os filhos. Eu achava que vocês não iriam aceitar, admitiu Zaccaria, aliviado. Nós tínhamos que aceitar, atalhou Aissa com firmeza. Era a coisa certa a fazer. Ano passado, você nos ajudou, tínhamos a obrigação de retribuir o favor agora. Vamos perder as nossas terras, completou a Sana, mas podemos trabalhar para você e sua família, até que apareça outra oportunidade. Melhor isso do que ter que ir embora de Sama. E foi assim que os Nian acolheram suas vizinhas em sua unidade agrícola. Não mais estranhos, agora, eram uma só família. Por Alex Raimundo. A indicação de hoje é você ouvir o audioconto Contato Imediato. O link estará na descrição do vídeo. Agora vamos para o próximo conto. O despertar das letras quânticas na biblioteca Hipercubo. As letras, antes aprisionadas em livros e telas holográficas, emergiram em um enxame cintilante, desafiando o mundo real. Pelo menos a parte na qual todos os que são como eu, conhecemos. Eram entidades digitais e analógicas, uma sinfonia de códigos binários e glifos ancestrais, baixas e esguias, cúbicas e etéreas, em uma paleta de cores luminescentes e texturas mutantes. A união delas era um espetáculo de inteligência coletiva, um algoritmo vivo. Imagine um ser não alfabetizado em meio a essa dança de informação. Seria engolido por um turbilhão de significados, um curto-circuito neural. Meu toque bibliotecário se retorceu. Sou um homem de ordem, um guardião do conhecimento catalogado. Baratas. Insetos arcaicos. Minha fobia é do caos informacional. O primeiro a se manifestar foi um A em negrito, projetado em 3D, pulsando com energia. Emergiu de um tomo de Machado de Assis, uma relíquia da literatura clássica, agora com capa metamórfica e páginas que se desdobravam em infinitas narrativas. Confundiu com um glit, uma anomalia no sistema da biblioteca. Peguei o neutralizador de anomalias dimensionais, guardado perto dos cristais de naftalina, e disparei. O A emitiu um som agudo, um feedback ressonante, e se fragmentou em pixels, apenas para se recompor, crescendo em escala e poder. Avançou em minha direção, um avatar da linguagem indomável. Fiquei paralisado, testemunhando o impossível. As letras inundaram o espaço, um cardume de informação em busca de um sentido. Hieróglifos, ideogramas, emojis, um babel de símbolos. O que queriam me dizer? Minha mente, um processador sobrecarregado, questionava a própria sanidade. Esfreguei os olhos, tentando reiniciar. Mas a biblioteca estava isolada,
um santuário de conhecimento. Ninguém me interromperia. Então, as letras se fundiram, formando um vórtice de dados, um buraco negro de informação. Fui sugado para dentro dele, e me tornei o protagonista de todas as histórias já contadas, e daquelas que ainda seriam escritas em futuros distantes. Uma odisseia literária através do tempo e do espaço, onde a linguagem era a própria realidade. Este texto é uma releitura do meu O Motim das Letras, publicado em 2004, no livro Gaúcho, A Estranheza. Também se encontra no Recanto das Letras. Por Lígia Vitória. Próximo conto. De Forpost para o Mundo. Quando Jep disse que gostaria de ser um itinerante, o engenheiro Guerino ergueu as sobrancelhas. Você passou 3 anos estudando comigo, formou-se como o melhor aluno da turma, e agora me diz que quer ser um itinerante? O que pretende fazer? Consertar chocadeiras em granjas. O jovem Jep achou divertida a possibilidade, mas fez um gesto negativo com a cabeça. Não, mestre. Eu não quero ser itinerante aqui, em Forpost. Quero ir para as terras desoladas e tentar chegar à antiga capital, a Cidade Morta. Guerino coçou a cabeça, praticamente calva. E essa, agora? Isso implica atravessar o Mar Ocidental e depois se aventurar por uma região onde basicamente só existem tribos selvagens, inclusive, se formos dar crédito a tudo que dizem, até mesmo canibais. Estou a par dessa possibilidade, mestre, admitiu Jep. Mas se há ainda algum lugar neste mundo, onde possam existir máquinas dos antigos mais avançadas do que as que temos aqui, esse lugar é na Cidade Morta. Imagine se eu puder voltar com o conhecimento de maravilhas das quais só ouvimos falar. Por exemplo, as máquinas voadoras. Guerino o encarou com desconfiança. Jep, nunca vimos nenhuma máquina voadora em funcionamento. O mais razoável é imaginar que foram todas destruídas no início da rebelião, séculos atrás. Se ainda existissem em algum lugar, já teriam aparecido por aqui. Mas talvez eu possa recuperar projetos dessas máquinas e com isso, quem sabe, poderemos voltar a construí-las. Sugeriu o rapaz. Você deve estar ciente de que havia um outro tipo de máquina, e essa não vamos querer trazer de volta do passado, advertiu o engenheiro. A do tipo autônomo, com inteligência própria. Acabaram se revelando perigosas demais, mesmo que tenham sido reprogramadas para lutar ao lado dos antepassados contra os invasores. Jep estava ciente de que as tais máquinas haviam causado tamanha destruição que, quando os invasores finalmente bateram em retirada, a capital e a grande maioria das principais cidades haviam sido quase totalmente destruídas, e os residentes que não conseguiram sair a tempo durante os conflitos, mortos. A população global, que um dia fora de algumas centenas de milhões, hoje talvez não passasse de algumas dezenas de milhares, dos quais talvez 1/5 vivia em vales interconectados entre as montanhas de Rembert, a região conhecida por Forpost, o posto avançado. O que ele não iria revelar ao seu mestre é que seu interesse na Cidade Morta não se resumia à obtenção de tecnologia avançada, mas em saber se ainda restara algo daquela que trouxera os homens, e depois deles, os invasores, das estrelas até ali. Jep sonhava em ir até a Cidade Morta, e de lá, conseguir um meio de sair daquele planeta e descobrir o que acontecerá aos antepassados, e por que jamais haviam voltado ali. Lhe afligia a ideia de que os moradores de Forpost e os bárbaros remanescentes no entorno das cidades destruídas fossem tudo o que havia restado da espécie humana. Asterisco, asterisco, asterisco. Sendo órfão e criado desde pequeno no internato da Guilda dos Mantenedores, Jep não tinha parentes para se despedir quando decidiu partir. Mas seu melhor amigo, Lubin, o acompanhou até o posto de muda no Passo de Tio, de onde mercadores desciam as montanhas para comerciar com os pequenos assentamentos costeiros do Mar Ocidental. E se você não for comido pelos canibais, ainda espera voltar aqui algum dia? Questionou Lubin. Essa é uma boa pergunta, admitiu Jep. Creio que se minha busca obtiver êxito, a probabilidade de que eu volte é bem pequena. Você está falando do... Lubin apontou para o céu nublado sobre as montanhas. Sim, Jep fez um aceno de cabeça. Se eu conseguir, prometo que darei um rasante sobre a vila, para que todos vejam que consegui minha passagem para fora deste mundo. Lubin o encarou com um misto de admiração e receio. Acho melhor você não fazer esse voo rasante, sugeriu. Ou talvez não lhe permitam voltar. Todo mundo aqui, inclusive eu, temos receio dessas máquinas que voam. Jep jamais iria admitir que também abrigava este medo, mas que contava com os conhecimentos obtidos ao longo dos anos de curso para vencê-lo. Afinal, ele era um descendente dos antepassados, e estes haviam cruzado as estrelas até ali. Jep iria provar que era digno deles. Por Alex Raimundo. Próximo conto. Céu azul, céu vermelho.
preparar para a separação do módulo de comando, anunciou a piloto Stella Yevgenievna para suas companheiras a bordo da Krasnoy Nebo, a comandante Lisenka Nikolaevna e a engenheira de voo Alla Afanasievna. Todas já estavam preparadas para aquele momento, e não havia muito a ser feito, apenas esperar. Todavia, aquele instante marcava o ponto de não retorno. Nenhuma correção de curso de grande porte seria possível após a separação dos módulos. Estariam basicamente por conta da força da gravidade da Terra, que enchia o visor do exíguo módulo de pouso. Apostos, redarguiu a comandante. Uma pancada surda seguida de um pequeno estrondo ouviu-se dentro da cabine. O módulo de comando havia sido alijado. Ele queimaria na atmosfera enquanto o módulo de pouso, após fazer um giro de 180° e posicionar o seu escudo térmico para baixo, começaria a descida controlada que colocaria as 3 cosmonautas de volta à superfície do planeta de onde haviam partido dias antes, para a mais espantosa aventura jamais vivida pela espécie humana: tocar pela primeira vez a superfície de um outro corpo celeste. Estamos a caminho, senhoras, anunciou gravemente Stella Yevgenievna. Ainda podemos ter esperança nos seus cálculos, Alia. Indagou a comandante para a engenheira de voo, a qual estava sentada do seu lado direito, por trás do assento da piloto. Alla Afanasievna fez um aceno afirmativo. Fiz o melhor que pude nas presentes condições, comandante. Mas, como já conversamos, Baikonur não nos traria de volta se houvesse uma possibilidade, mínima que fosse, de que pousássemos em território hostil. A nossa carga é importante demais para que arriscassem a sua captura. A comandante pareceu conformar-se. Eu morei cerca de 1 ano na Valáquia, depois do armistício. Foi lá que fiz o meu treinamento prático, vocês sabem, comentou. As outras 2 mulheres sabiam, pois a comandante gostava de falar sobre o período em que estivera em Targoviste e conhecer a Carla Voiculescu, hoje ocupando o cargo de primeira-ministra do Reino dos Balcãs. Imagino que ela já deve ter preparado uma operação de guerra para nos receber, prosseguiu. Os valaquianos sabem que o Reich pode querer quebrar o armistício e atacar com tudo o que tem. Essa é a última chance que vão ter, avaliou a engenheira de voo. E eles falharam na anterior. Graças a Stella. Riu a comandante, subitamente parecendo mais relaxada. Senhoras, espero que meus serviços táticos não sejam mais requisitados até voltarmos à Rússia, comentou a piloto, atenta para os mostradores que mostravam o progresso da descida. Pelo visor da cápsula, o negror do espaço começou a ser substituído por gases ionizados incandescentes, à medida em que o módulo de pouso adentrava a atmosfera da Terra. As 3 cosmonautas calaram-se. Aqueles seriam momentos de tensão até que atingissem a altitude necessária para abrir os paraquedas. Finalmente, um solavanco percorreu a cápsula espacial, quando o paraquedas secundário abriu-se. Instantes depois, foi seguido pelo principal e a velocidade de descida foi sendo reduzida até atingir cerca de 20 km por hora. Alguns quilômetros abaixo, o escudo térmico foi ejetado, seguido pelos tanques de combustível e oxigênio. Pelo visor, a piloto viu que havia 2 helicópteros acompanhando a descida da cápsula à distância, os símbolos de identificação claramente visíveis. A Força Aérea da Valáquia está aqui, anunciou exultante. E calou-se novamente, porque estavam entrando na fase final do pouso, onde falar poderia ocasionar algum corte na língua ou mesmo fratura na mandíbula. Finalmente, a cerca de 70 centímetros do solo, os retrofoguetes foram disparados e a cápsula tocou suavemente o solo. A força da gravidade abraçou as cosmonautas e fez com que parecessem pesar o dobro do normal. Acho que preciso entrar num regime, suspirou Lisenka Nikolaevna, abrindo os fechos do cinto de segurança e colocando o assento em posição vertical. Ejetando os paraquedas, anunciou a piloto, acionando o mecanismo de desengate para evitar que a cápsula fosse arrastada, agora que estavam em terra. Finalmente, aguardaram até que a primeira equipe de resgate chegasse até o módulo de pouso e a escotilha de acesso fosse aberta. Os rostos sorridentes de 2 técnicos valaquianos surgiram contra o céu azul lá fora. Bem-vindas à Valáquia, camaradas! Exclamou em russo um deles. Por Alex Raimundo. Próximo conto. O paraíso. Que lugar é este aqui? É o paraíso das ideias. É onde sonhos moram, é onde habitam os desejos mais secretos, é onde moram personagens, é uma espécie de limbo, de purgatório, de realidade paralela. É onde se escondem os medos. Céus e ar de cores diferentes, etéreas viés representando o alimento espiritual. Sim, existe. Chame. Chame o que quiser, que o que você quer, vem mesmo que, ache que não queira. É uma ilha encantada, com regras muito específicas. É uma ilha arquivo, arquivos aos quais pode-se recorrer caso esteja sem ideias próprias. Isso tudo muito esporadicamente, porque, um dia,
pode ficar preso nela e estar preso a ela, e da feita que está preso, não vai poder mais sair. É onde repousam os deuses. O campo magnético é extraordinário, é energia pura. Deve-se ter cuidado com a eletricidade, o choque. A vida é um constante aprendizado, um somatório de conhecimentos e sabedoria para que nós aprendamos a lidar com tudo o que nos cerca. Onde habitam obras artísticas. Os mais profundos sentimentos. Não tem som. Sim. É só entrar em sintonia e aumentar o volume. A Ilha dos Desejos Silenciosos. O lugar não tinha nome, pelo menos não um que a língua humana pudesse pronunciar. Era conhecido, entre sussurros etéreos, como o paraíso das ideias, um limbo de realidade paralela onde sonhos e medos dançavam em uma valsa eterna. A ilha flutuava em um céu de cores mutáveis, um arco-íris líquido que alimentava a alma. Personagens de histórias não contadas vagavam por suas praias de areia lunar, seus desejos mais secretos sussurrando no vento. Dizem que tudo o que se chama e se pede é atendido e realizado. Mas cuidado, pois seus desejos podem ter dentes afiados. Uma vez preso em suas margens, a saída se torna um labirinto de escolhas impossíveis. A ilha era um arquivo vivo, um repositório de ideias esperando para serem descobertas. Mas era preciso cautela, pois a linha entre inspiração e aprisionamento era tênue como um fio de cabelo. Os deuses repousavam em seus picos mais altos, observando o fluxo constante de energia. O campo magnético da ilha pulsava com eletricidade pura, um lembrete constante de que a vida era um aprendizado, um equilíbrio delicado entre criação e destruição. Obras de arte inacabadas adornavam suas paisagens, sentimentos profundos esculpidos em pedra e luz. A ilha era um espelho da alma humana, um lugar onde a imaginação reinava suprema, mas onde os perigos da mente também espreitavam. No coração da Ilha dos Desejos. Silencioso, um homem, ou algo que um dia fora um homem, vagava sem rumo. Seus olhos, antes vivos e curiosos, agora refletiam apenas o caleidoscópio de cores mutantes do céu. Ele não se lembrava de seu nome, de sua vida, de nada além da necessidade urgente de escapar daquele paraíso distorcido. Ele se chamava... Bem, não se chamava mais nada. A ilha havia roubado sua identidade, deixando apenas um vazio faminto por memórias. Contudo, ele sentia, no fundo de sua alma esquecida, que pertencia a outro lugar, um mundo onde o céu não mudava de cor a cada segundo e onde os desejos não tinham dentes. Em sua jornada, encontrou personagens peculiares, sereias que cantavam áreas de ave metal, cavaleiros andantes que lutavam contra moinhos de vento gigantes, feitos de algodão doce e fadas que colecionavam lágrimas de unicórnio em frascos de perfume. Um dia, topou com um grupo de seres pequenos, peludinhos de várias cores, que construíam um labirinto gigante com livros. Curioso, ele perguntou, "O que vocês estão fazendo?" Um ser bonitinho, lilás, que se parecia com um bichinho peludo e colorido, com óculos enormes e um chapéu pontudo, respondeu, "Estamos construindo o labirinto da sabedoria perdida. Dizem que quem o atravessa encontra a saída da ilha." O homem, agora com uma faísca de esperança, decidiu se juntar aos peludinhos. Trabalhou incansavelmente, carregando livros, construindo paredes e decifrando enigmas. No entanto, quanto mais se aproximava do centro do labirinto, mais sua memória se esvaía. No centro do labirinto, encontrou um espelho mágico. Ao se olhar, viu um reflexo distorcido, uma mistura de personagens de livros famosos, um pouco de Dom Quixote, um toque de Sherlock Holmes e uma pitada de Alice no País das Maravilhas. "Quem sou eu?" gritou para o espelho, com um quê de Narciso. O espelho respondeu com uma voz ecoante, "Você é todos e ninguém. Você é a soma de todas as histórias, a personificação da imaginação." Desesperado, o homem correu em direção ao espelho, determinado a quebrá-lo e libertar sua verdadeira identidade. Porém, ao tocar o espelho, não sentiu vidro, mas água. Mergulhou e emergiu em um lugar familiar, sua cama. Acordou suado, com o coração acelerado. Olhou ao redor do quarto, sentindo um alívio imenso ao ver as paredes pintadas de branco, a escrivaninha com seus livros e o sol da manhã entrando pela janela. Levantou-se, foi até o espelho do banheiro e se olhou nos olhos. "Eu sou eu", sussurrou, com um sorriso de alívio. Conquanto, ao se virar, viu um livro aberto sobre a cama, com um título familiar, A Ilha dos Desejos Silenciosos. Pegou o livro, curioso, e viu que as páginas estavam em branco. Com um calafrio, começou a escrever em seu tablet. No coração da Ilha dos Desejos Silenciosos, um homem, ou algo que um dia fora um homem, vagava sem rumo. Por Lígia Vitória. Próximo conto. Professor GPT. Professor GPT. A.A.D. Aquênio.
Era um dia típico na única escola do Distrito 9. Os alunos estavam apreensivos com a chegada do novo professor, o professor GPT. Tinha esse nome esquisito porque era uma inteligência artificial acoplada num corpo humano sintético. GPT modelo número 3 era seu nome completo. Os professores GPT eram a nova empreitada do partido. Eles prometiam revolucionar a educação. Chegará o glorioso dia que não precisaremos mais de professores humanos. Tudo que um humano faz o nosso modelo GPT faz, e faz muito melhor, anunciou o ministro da Educação numa transmissão em rede nacional. Os relógios marcavam 13 horas e pontualmente GPT entrou na sala número 4 para começar a aula. Aquela figura de metal imponente causou um leve desconforto na turma. Boa tarde, turma, proferiu GPT, com uma voz metálica desafinada. Boa tarde, respondeu a turma em conjunto. Hoje nossa aula será de matemática. Vamos começar com uma operação simples. Alguém sabe quanto é 2 mais 2? Perguntou o novo professor. 4. Respondeu um aluno no canto da sala. É 4. Que pergunta mais fácil? Respondeu outro. O professor de metal ficou alguns segundos imóvel, fazendo aqueles barulhos típicos que as máquinas espalhadas pelas ruas sujas do distrito fazem, e em seguida escreveu na lousa algo que deixou os alunos ainda mais desconfortáveis. Ele escreveu: 2 mais 2 igual 5. O silêncio tomou a sala por alguns instantes. As crianças olhavam desconfiadas umas para as outras e a sala começava a esfriar muito, devido aos 2 ares condicionados que ficavam sempre na temperatura mínima. O frio os deixava mais tensos. Eu tenho quase certeza que são 4. O professor antigo nos ensinou assim, disse um aluno da frente interrompendo o silêncio. Quase certeza é o que você tem, respondeu rapidamente o professor, mas eu tenho certeza absoluta que são 5. Eu nunca erro. Errar é uma característica humana. Seu professor antigo te ensinou errado. 2 mais 2 são 5, repetiu GPT, com um tom mais firme. O sino tocou e a aula acabou. Cenas parecidas com essa ocorreram nas escolas de outros distritos, já que o partido tinha enviado 50 modelos para o teste inicial. No distrito número 12, na aula de geografia, outro professor GPT ensinava. Na aula em questão, ele afirmou que a Terra era plana, e os alunos ficaram embasbacados. Na verdade, em todas as escolas que experimentaram um novo modelo de ensino, uma dúvida ficava na cabeça dos alunos e dos professores humanos. Será que tudo o que aprendemos está errado? Eles se perguntavam isso porque o que era considerado certo e errado, verdadeiro e falso, poderia mudar a qualquer momento. A verdade não pertencia ao povo, aos professores ou a qualquer proletário comum. A verdade era emprestada e poderia ser tomada a qualquer momento. Foi exatamente o que o partido fez. O ministro ouviu sobre os relatos nas escolas, mas não poderia admitir um erro de um produto tão inovador do governo, uma inteligência sobre-humana, que não perde tempo pensando besteira sobre sua própria existência. Na verdade, o GPT não pensa sobre nada, ele só obedece e repete, diferente dos humanos que questionam sobre tudo. Então o ministro foi à TV novamente para fazer o anúncio que a partir daquele dia 2 mais são 5, que a Terra plana e tudo mais. Na verdade sempre foram, ele afirmou. E as pessoas aceitaram isso, pois não tinham outra opção. No outro dia, na sala 4 do Distrito 9, o professor GPT entrou pontualmente às 13 horas. Os alunos não estavam mais tão desconfortáveis, pois já tinham sido garantidos que foi dito era confiável e que os novos professores nunca erravam. Boa tarde, vamos continuar de onde paramos na última aula. Eu havia feito a pergunta, quanto é 2 mais 2? Disse GPT. 5, responderam todos, com muita convicção. Na verdade, eu refiz meus cálculos e cheguei à conclusão de que 2 mais 2 são 4. Redarguiu a figura metálica. Nesse momento, aquele desconforto retornou aos alunos e se perguntaram novamente, será que tudo o que aprendemos está errado? Mas esse pensamento não faria diferença, pois o governo poderia mudar a verdade de novo e o povo nunca teria certeza de nada. A pergunta correta a se fazer é, quando teremos liberdade para decidirmos nós mesmos o que é certo ou errado? Alguns cidadãos insatisfeitos com a opressão do partido começaram a se fazer essa pergunta. Adotaram o lema "Liberdade é o direito de dizer o óbvio". Uma pequena brasa de revolução começou a acender nos corações daqueles que ainda tinham alguma determinação. Inevitavelmente a brasa se espalha e se torna uma grande chama que incendeia e queima de verdade. Mas essa já é outra história. Por enquanto o que vemos é apenas fumaça, e todos os dias os GPT fazem chover. Ainda assim, o inverno não dura para sempre. Por A. D. Aquênio. Próximo conto. A mente da criação, Bill. Teresa despertou,
embora não tivesse a certeza de que a realidade fosse a do sonho ou amanhecera em outro universo. Correu os olhos ao redor tentando buscar, na mente, a experiência que havia tido. O que viveu enquanto adormecida foi tudo muito diferente e parecia mesmo real. Acorda. Senta aí. Deixa eu lhe contar. Suzy notou que Terezinha estava bem agitada para aquela hora da manhã. O que foi? Conta logo. Eu viajei para uma outra dimensão. A empolgação da menina fez Suzy gargalhar. Ah, garota, para de assistir a série Dark antes de dormir, você cria novos episódios durante o repouso. Não. Foi bem inusitado. Era um lugar extraordinário. Eu caminhava e tudo estava tão verde e lindo. As flores delicadas e diversas, encantadoras e com muita harmonia. Interessante que eu andava, mas havia água e eu conseguia respirar. E além dos animais aquáticos, pude ver toda espécie de bicho, terrestre e aéreo. E o céu muito azul com o sol. Próximo a mim, os peixes e os pássaros nadavam, ou voavam lado a lado. Nem sei explicar direito de tão fantástico aquilo. Queria voltar para lá. A paz que senti e o bem-estar é inexplicável. Seria uma visão do paraíso? Suzy já não ria. Atonita, parecia concordar com a Teresa, como se os relatos de fragmentos de memória da irmã tivessem também lhe transportado para outro universo, de tão convictas foram as suas palavras. Talvez você tenha visitado, querida. Portais se abrem de repente. E num descuido você penetrou por um deles. A física quântica, com auxílio de processadores de computação, levanta a suposição da existência de outras realidades. Eu acredito em você. Tema proposto pelo Bill, Fragmentos da Memória. Bill, become very importante writer, tornando-se um escritor muito. Por Djanira Luz. Próximo conto. Me beije, antes. Hoje, ela deitou-se debaixo de uma árvore, bastante feliz porque não precisava sujar seu vestido, já que meninas boas não sujam seus vestidos, pelo menos, era o que sua mãe lhe dizia quando criança. Mas hoje, ela não queria ser uma boa menina. Lentamente, ele se aproximou e deitou-se ao lado dela, que ficou completamente encantada por ele ter aceitado seu convite. Me beije, ela disse, olhando diretamente para seus olhos azuis. Foi um pedido surpreendente, mas ela estava disposta e queria tanto aquilo, já que durante toda a vida ouviu que boas meninas não flertam com rapazes. Contudo, hoje, ela não queria ser uma boa menina. Ele não esboçou reação, apenas a encarou. Me beije, ela repetiu. Você sabe que o mundo pode acabar a qualquer momento, sabe que em breve estará a 7 palmos do chão, então não perca tempo, me faça sua. A verdade é estranha, ela sempre foi recatada, não dava gargalhadas em público nem pronunciava palavras de baixo calão. Era de aparência escultural, e os rapazes a cobiçavam, mas ela era uma boa menina, e boas meninas não são para qualquer um. Me beije, ela disse novamente. Você sabe que eu quero tanto isso. Eu sei que minha boca só tem gosto de remédios, mas será inesquecível para mim. Ele então a beijou com calma, seus lábios encontraram os dela, e o gosto amargo tomou conta de sua boca, mas ele aproveitou cada momento. Em um movimento rápido e perfeito, separaram-se. Mas não era só isso que ela queria. Na verdade, ela ainda era pura, já que boas meninas não se entregam para qualquer um. Ela pensava assim, mas hoje não queria ser uma boa menina. O motivo? Foi naquele dia fatídico que tudo aconteceu. Ela se sentiu mal, e sua mãe a levou ao hospital. Não deve ser nada, pensava, mas, infelizmente, era algo grave, linfoma não Hodgkin. A família desmoronou com a notícia, e mesmo com o tratamento, não estava adiantando. Me beije, ela disse novamente. Agora quero ser sua, quero ser uma mulher e não uma boa menina. Ela havia sido desenganada pelos médicos, mas sua família recorreu a um tratamento experimental. Foi aí que ela o conheceu, lindo, com seus cabelos meio despenteados e seu jaleco branco. Foi amor à primeira vista, seu coração logo acelerou e, por um momento, ela esqueceu da doença. Ele se esforçava dia e noite para ajudá-la, mas não adiantou, o corpo dela não estava respondendo ao tratamento. Ele a encarou e a beijou novamente, dessa vez de forma mais calorosa. Ela sentiu como se estivesse em um filme erótico, sentindo-se a pessoa mais desejada do mundo. Suas línguas se encontravam e pareciam dançar. Após alguns segundos inesquecíveis, eles encerraram o beijo. Quero ser sua por completo, ela disse, antes que eu não estivesse mais aqui. Com algumas lágrimas escorrendo dos olhos, completou, me faça sua antes que eu seja congelada. Sim, eu já sei o que vai acontecer amanhã, eu serei congelada viva.
Meus pais querem que isso aconteça, para que, talvez no futuro, alguém consiga me curar, me beije e me faça sua. Hoje eu quero ser levada, hoje quero ser uma mulher, a sua mulher. Então, ele a beijou e cuidadosamente despiu, revelando seu corpo pálido, magro e frágil, e a possuiu com delicadeza. Ela agora era uma mulher completa. Tentou se vestir, mas, devido ao seu estado, não conseguiu. Ele, então, ajudou-a. Ela o beijou de novo e disse que jamais o esqueceria. Juntos, voltaram ao hospital. Na manhã seguinte, iniciou-se o processo. Ela se despediu dos pais e dos amigos, todos que amava estavam lá para lhe dar apoio. Ela foi sedada. Lentamente sua visão ficou turva e ela dormiu. Agora, ela abriu os olhos. Bom dia, querida. Uma voz gentil a cumprimentava. Onde eu estou? Ela perguntou, com a voz debilitada. Você está no hospital, querida, disse a voz gentil. A garota adormeceu novamente. No dia seguinte, despertou. Uma mulher a olhava de forma atenciosa. Oi, quem é você? Ela perguntou, assustada. Eu sou sua médica, querida. Calme-se. Médica, disse a garota, confusa. Então me descongelaram. Estou melhor da doença. Sim, disse a médica, você está completamente curada. A alegria tomou conta da garota, que, em seguida, fez uma série de perguntas. Onde estão meus pais? Quanto tempo eu dormi? Onde ele está? Bem, mantenha calma, querida, disse a médica. Não sei como te dizer, mas vou direto ao ponto. Você dormiu por 700 anos. Por Henrique Cardoso. Próximo conto. 23. Replicando 23. Eles não sabem que vão existir. Carlen do Brasil. Apresentar. 23. Replicando 23. Papai, olha lá no céu. Venha, filho, precisamos sair daqui. Papai, o que é aquela luz? Ei, vocês aí. Corram para os abrigos, deixem as suas crias. Filho, vem para os meus braços. Rápido, rápido. Esperem. Esperem. Não fechem as portas. Papai, olha a luz novamente. Ela esta imensa. É tarde demais para te esconder. Não tenho mais nada a fazer. Sinto muito, filho. Papai, papai. Pouco tempo depois, as portas do abrigo abrem-se. Saíam todos, a luz se foi. Ayran, sinto muito, a luz chegou muito rápida dessa vez, não tinha como lhe esperar. Não entendo por que há tempos fugimos destas luzes. Ayran, há certas coisas que não devemos ir atrás de explicações. Devemos entregar as nossas crias. Essa atitude é a mais sensata. Porque eles só levam as nossas crias. Eu tenho que entender isto. Ayran, em poucos segundos você vai ser pai novamente. Não será bom. Não suporto ver esta luz levar as minhas crias toda vez. Temos que acabar com isto. Veja, você está entrando em metamorfose. Breve serás pai novamente. Não vou permitir que desta vez esta luz leve o que me pertence. Lá vem a luz. Todos vocês, deixem as suas crias e corram para os abrigos. Eu tenho que achar um jeito, isto tem que acabar. Você é teimoso, rapaz. Agora venha. Vamos para o abrigo. Não, eu vou ficar. Você é quem sabe. Por certo, você vai ser eliminado. Neste momento, a luz envolve Ayran. E os que estão no abrigo ficam admirados com a sua coragem. Uma luz menor vai ao seu encontro. Nisto, ela o envolve como estivesse o analisando. Ayran permanece em pé esperando algo pior. A luz menor, depois de o ter analisado, volta para a luz maior. Em sequência, se retiram da sua presença. Os que estão no abrigo ficam de boca aberta, por ver Ayran intacto. A rotina se inicia e várias crias nascem deste suposto vírus. Porém, com Ayran o ciclo foi quebrado. Com isto, o temor naquele mundo pela primeira vez se fez presente. Ao notarem que mal nenhum aconteceu com Ayran, uma parte destes seres resolveram também não doar os seus filhos para a luz. Esta atitude desequilibrou a ordem, e inúmeros abrigos foram construídos. O ambiente não tinha mais como suportar o aumento frenético das crias. Assim, o futuro deles será incerto.
Irmãos, temos que voltar à antiga ideia de entregarmos as nossas crias para a luz. Os recursos estão escassos, breve todos nós vamos padecer. Mentira! Rebateu Airã. Nós podemos equilibrar a nossa natureza. Vejam, não sou mais fecundo. A minha metamorfose acabou. A própria luz fez isto. Temos que a usar em nosso favor. Airã, a luz está voltando. Rápido todos! Escondam as suas crias e se apresentem a ela. Centro de Pesquisas de Microbiologia Alienígena. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? O que houve, Dr. Polaris? Os vírus pararam de se multiplicar. Isto é impossível. Então, veja no microscópio. Minha nossa! Aumente a luz e o foco da lente do microscópio. Já fiz isso. Não encontrei nenhuma cria. O que são estes pontos escuros na lâmina? Apareceu, de um momento para outro. São apenas resíduos material deste vírus. Espantoso! Pegue esta lâmina e a coloque de 40. Caso não apareça replicados. A destrua. Sim, Dr. Norton. Depois traga aqui outra lâmina infectada com o mesmo vírus. Vamos analisar com mais categoria depois da quarentena. Sim, senhor. Enquanto isto no micromundo. Airã, deu certo, a luz sumiu. Vamos potencializar a nossa espécie. Temos que sair daqui. Menor que 48 horas depois. Ao abrir a estufa, o Dr. Polaris não contava com uma cor estranha contida na lâmina. E impressionado saiu às pressas para levar ao microscópio. Meu Deus, mas o que é isto? Não há nenhum vírus aqui. Todos estão mortos. Este engano custará caro, pois ao pensar assim, o Dr. Polaris levou a lâmina para ser cremado. Estando colocada a 300 graus na câmara de gás. Os moradores do micromundo receberam esta angústia como um castigo da luz. Devido à revelia de Airã. Todos foram exterminados. Porém, um gás tóxico incolor dominou todo o ambiente que não foi sentido pelo Dr. Polaris, pois estava protegido com seu traje de pesquisa. A cremação terminou e a lâmina foi jogada ao lixo. O pior está por vir. Bom dia, Dr. Polaris. Bom dia, Dr. Norton. No que resultou a quarentena? Em nada, Dr. Norton. Está no lixo. A lâmina de número N graus 22. Não conseguimos êxito com ela. Eu já previa isto. Não vamos abusar das substâncias desta vez. Agora vamos ao trabalho. Traga a lâmina de N graus 23. A lâmina, ao sair da estufa e ir ao caminho do microscópio, foi bombardeada pelo gás. E isto modificou toda a estrutura deste pequeno mundo, que breve será notado pelos os cientistas. Aqui é o Dr. Norton. Estamos mais uma vez gravando o início de uma complicada operação de um vírus letal trazida da Lua de Saturno. Estes seres vivem de forma não convencional das vidas biológicas dos vírus terrestres. O pouco que sabemos é que eles se multiplicam de uma forma descomunal, e parecendo ter de uma certa forma, um instinto de sobrevivência fenomenal. Dr. Polaris e eu estamos iniciando a observação da lâmina de N graus 23. Iniciando procedimentos. Ampliando visão, microscopia. Mas que coisa é essa? Os vírus estão diferentes. Amplie mais a visão. Ampliando ao máximo. Meu Deus! Isto não são vírus. Micro seres vivos semelhante à forma humanas. Fim. Assim na Terra, como nos céus. Por K. Arlen. Próximo conto. Anjos da Guarda. O corpo fica extremamente leve, perde a gravidade e começamos a voar. Algo impensável desde os primórdios da humanidade. Perfeita sinergia entre mente e matéria. Para isso, foram feitas campanhas em massa, por organizações não governamentais do mundo inteiro, que se uniram para incutir a ideia no pensamento coletivo, como uma lavagem cerebral. Os governos não aprovavam essa iniciativa. Tudo isso poderia dar poder demais a indivíduos e sociedade precisa ser contida. Caso contrário, o mundo perde controle, a ordem, vira caos e o que vem depois é ruína. Seria muito bom o planeta sem humanos. As pessoas tinham que acreditar que teriam uma chave mental,
que ao ser virada e acionada daria a capacidade de voar. Porém não foi fácil tarefa. Uns apressadinhos ansiosos começaram a acreditar que poderiam voar sem tanto preparo prévio e se atiravam de prédios, pontes. Com o passar do tempo, mente e tecnologia se alinharam e a maioria já poderia voar. No começo, com a ajuda de certas drogas, logo depois, de forma natural. O mundo mudou para melhor, ao se agregarem e congregarem diversas formas de filosofias e crenças ancestrais. Viver em guerras por demarcações de territórios, por poder, viraram atitudes e pensamentos obsoletos. Todos têm seus kits anjos da guarda que funcionam com a ajuda da inteligência artificial. E são de uso obrigatório. Nesses kits há sensores ligados a centrais que disparam ao primeiro sinal de perigo. Acionam, por exemplo, campos de forças em caso de conflitos armados, sim ainda resistem. Auxiliam pessoas em caso de afogamento, acidentes. Asterisco 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 asterisco. Muito obrigada pela sua leitura. As trilhas sonoras sou eu quem componho. Informações adicionais. Como a inteligência artificial analisou o texto. Item: a lavagem cerebral coletiva. A ideia de uma lavagem cerebral global para fazer as pessoas acreditarem na capacidade de voar é uma sátira inteligente da influência da mídia e das ideologias na sociedade. Item: o caos e a ordem. A preocupação dos governos com a perda de controle e a transformação do mundo em caos é uma crítica sutil à forma como as instituições podem resistir a mudanças que desafiem seu poder. Item: o planeta sem humanos. A frase "seria muito bom um planeta sem humanos" é uma provocação que nos faz refletir sobre o impacto da humanidade no meio ambiente. Item: os apressadinhos ansiosos. A história dos que tentaram voar sem preparo é uma metáfora para a imprudência e a falta de planejamento que podem levar a resultados desastrosos. Item: a sinergia entre mente e tecnologia. A evolução da capacidade de voar, desde o uso de drogas até a habilidade natural, reflete a crescente integração entre tecnologia e o corpo humano. Item: o fim das guerras. A obsolescência das guerras por território e poder é uma visão utópica de um mundo mais pacífico e cooperativo. Item: os kits anjos da guarda. A ideia de kits de segurança com inteligência artificial que protegem as pessoas de perigos é uma reflexão sobre o papel da tecnologia na prevenção de acidentes e na garantia da segurança. Por Lígia Vitória. Próximo conto. Onde o sorriso nos leva. Onde o sorriso nos leva. Hoje vou contar uma história estranha. E se eu te disser que sou diferente, que não preciso comer ou beber água e que posso voar? Foi isso mesmo que você ouviu. Certo dia, eu estava andando por aí e, de repente, decidi subir em um prédio. Estava pensando que talvez pudesse tirar uma foto que viralizasse. Foi então que avistei um edifício presidencial de mais de 25 andares. Fui direto e peguei o elevador de serviço até o terraço. Quando cheguei, o medo tomou conta de mim, minhas pernas tremiam, mas mesmo assim me aproximei da beira e peguei meu celular. Quando estava prestes a tirar a foto, escorreguei e caí. Naquele momento de desespero, minha vida passou diante dos meus olhos, mas foi aí que o mais estranho aconteceu. Percebi que nunca chegava ao chão. Quando abri os olhos, mal pude acreditar. Eu estava voando. Foi estranho e assustador no começo, mas depois o medo foi se dissipando e eu comecei a achar divertido. Viajei para diversos lugares da Terra. Dubai, Paris, qualquer lugar que você imagine, eu estive lá. Fui uma atração mundial. Onde eu passava, a mídia noticiava, as pessoas sempre queriam tirar fotos. Mais tarde, descobri que não sentia fome nem sede. A alegria de voar fazia com que eu não precisasse de nada disso. Até que decidi ir mais além e planejei visitar lugares fora da Terra. Um grupo de cientistas disse que, sem um traje espacial, seria impossível sobreviver no espaço, mas eu não dei ouvidos e disse que iria mesmo assim. O mundo inteiro parou para me assistir decolar e explorar o universo. Levei comigo uma câmera de alta tecnologia para registrar cada momento. Com todos os olhos do mundo voltados para mim, tomei um impulso tão forte que até fiz o chão tremer e decolei. Quando olhei para trás, a Terra estava minúscula. Logo fui em busca do desconhecido. Após explorar a vastidão do espaço, avistei um planeta tão lindo que não pude controlar minha curiosidade e pousei nele. Depois de explorar um pouco, vi que os seres daquele planeta viviam em conjunto de uma maneira que eu não conseguia explicar. Não era como a Terra, não havia necessidade de uma cadeia alimentar para manter o equilíbrio ecológico. Após a exploração, o cansaço tomou conta de mim,
então decidi dormir um pouco debaixo de uma árvore. Quando acordei, deparei-me com um grupo de seres que se pareciam com humanos, mas com algumas diferenças. Eram cor-de-rosa e seus sorrisos tinham algo de único. Eles organizaram uma festa e disseram que estavam me esperando, mas que não podiam explicar porquê, e que eu precisava voltar à Terra. Eles me pediram para procurar pessoas que sorrissem. Na hora, não entendi direito, mas fiz o que me pediram. Finalmente, voltei à Terra, mas o que vi me fez entrar em desespero. A Terra já não era mais um lugar onde as pessoas estavam felizes. Ela havia sido tomada por guerras, o planeta não era mais o mesmo, e não havia mais amor entre as pessoas. Diante dos meus olhos, vi pessoas matando crianças. Isso me deixou tão triste que tive vontade de morrer. Então, imediatamente, tive a vontade de voltar para o planeta onde estive. Não tive tempo sequer para lamentar a morte das crianças. Tive que me esconder, pois a cidade estava sob bombardeios. Corri com outras pessoas e me escondi no subsolo. Vi as pessoas tomadas pelo medo, sem esperança. Foi então que uma delas me reconheceu. É o ser humano que aprendeu a voar, disse uma criança. As outras começaram a perguntar como era o espaço, e eu contei tudo o que havia visto, inclusive sobre aquele planeta. As pessoas me contaram que o mundo inteiro estava assim e que não havia mais esperança para a vida humana na Terra. Então, decidi que levaria as pessoas embora. Quando falei isso, vi um brilho nos olhos delas, e elas sorriram. O sorriso delas era igual ao das pessoas daquele planeta. Então, entendi o que aquelas pessoas haviam dito sobre procurar pessoas que sorrissem. Com isso, contei a elas que reuniria o máximo de pessoas possível. Demoraram alguns anos, mas eu voei por vários lugares procurando as pessoas que sorrissem. Finalmente, reuni quase todas, com exceção de uma. Estamos reunidos hoje, exatamente ao meio-dia em ponto. Iremos embora voando da Terra. Elas não precisam se preocupar, pois a alegria de voar as manterá vivas. Vamos dar as mãos e formar uma grande corrente. Finalmente começou a contagem regressiva. Vou buscar a última pessoa que falta. Você vai me perguntar como sei quem falta. Bom, sei porque é você que está lendo isso, e você acabou de sorrir agora. Então venha, você quer voar comigo? Por Henrique Cardoso. Último conto. O Resgate, N graus 1111. Nem tudo é biológico. Nem espiritual. Kaarlen do Brasil apresenta. Resgate, N graus 1111. Ei, Kim. Sai da frente deste holograma, está na hora de dormir. Jones, amanhã a gente continua o jogo. Pois, minha mãe pegou no meu pé. Sem problema, Kim. Vou me desativar. Boa noite. No silêncio da madrugada. Algo vai acontecer. A máquina, inteligência artificial, se ativa e lança o personagem Jones em holograma. Este, por sua vez, vai ao caminho de Kim que dormir no seu quarto. O holograma Jones fica a observar o garoto, e captura em segredo a imagem do Kim. Nisto o holograma cria em 3D, uma copia do garoto e logo após volta para a máquina, porém desta vez não esta só. Já no mundo da inteligência artificial, holograma Jones apresenta a imagem do garoto Kim a UMS seres de energias. Saudações Kim, estávamos esperando por você. Seja bem-vindo ao futuro. Nossa, como eu vim parar aqui? A resposta requer um tempo. Porém, há algo mais importante para você fazer. O que seria? Temos que resgatar a única salvação do planeta Terra do lado do mal da inteligência artificial. E como você está indo muito bem nos jogos com holograma Jones, resolvemos lhe convocar. Nossa! Que fantástico! Parece um sonho. Venha, troque esta veste. Agora você é um soldado, inteligência artificial, 1111. Nossa, que maneiro! Que uniforme da hora! Este uniforme vai servir para lhe deixar invisível dos circuitos de inteligente da matriarca. E como vocês conseguiram esconder este planos, sem que a matriarca soubesse? A matemática se protege da matemática do mal através dos espelhos. E nós somos estes espelhos. Minha nossa! Que guerra tecnológica vamos enfrentar? De certa forma, sim. Agora, se preparem, soldados, para a batalha do juízo final. Soldado, inteligência artificial, 1111. Você receberá ordens do nosso chefe maior, General JT-777,
e juntos com seu exército iniciaram o combate. Caramba! Vocês são milhares. General JT-777, precisamos sair deste setor, fomos hackeado. Exércitos, vocês sabem o que fazer. Agora vão. E você, soldado, inteligência artificial, 1111, venha comigo, vamos sair daqui com aquela nave de próton. Precisamos ir a um outro mundo. Lá é que está o maior problema. A matriarca é apenas a ponta do iceberg. E como vamos sair desta máquina? Soldado, inteligência artificial, menos 1111. Você não aprendeu na escola que tudo são átomos. Só que não. Segure-se. Chegamos. Meu Deus, que mundo é esse? Aqui são vários mundos. O que se faz aqui? Reflete em incontáveis equações imagináveis. Sim, soldado, é isto mesmo em que você está pensando. Estamos no infinito, não podemos demorar aqui, pois já somos passado. A cada milésimo de segundo nos somos replicados. Lá está a famigerada matriarca. Aqui ela foi copiada milhares de vezes. E para saber qual é a verdadeira será o seu problema. Se demorarmos, nos perderemos para todo sempre. Agora vá e faça o seu trabalho. O que devo fazer? Siga o seu instinto de soldado. Espere, não me deixe aqui. Enquanto isto, no mundo dos humanos. Kim, acorde, está na hora de levantar para ir ao colégio. Kim, você não me ouviu. É o que dá ficar jogando com aquela máquina muitas horas. Vou te deixar dormir só mais um pouco. Nossa, você está febril. Ah, acordou. Tome este remédio. Mamãe, eu não estou em condições de sair de casa. Tudo bem, eu vou avisar a escola. Eu preciso ir trabalhar. Se comporte bem até a minha chegada. E outra coisa, nada de jogos hoje. Está certo assim? Sim, mamãe. Não deu nem tempo da senhora N sair de casa, e o garoto corre para o jogo. Mas, ao chegar de frente ao computador holográfico, dando voz de comando, ele não aciona. Ai. O que está acontecendo? Repentinamente a porta da casa se abre. É a mãe de Kim. O que eu te falei? Nada de jogo. Se está doente para a escola, também ficará doente para o jogo. Tá certo, mamãe. Me desculpa. Mamãe, o meu computador pifou. Não. Não pifou não. Eu mudei o código de comando de voz. Agora o general sou eu. Poxa, mamãe não precisava fazer isto. Precisava sim. Não quero meu filho viciado em jogos eletrônicos. Tá certo, mamãe. Tchau. Vou ao trabalho. Até mais tarde. Até, mamãe. Poxa, e agora? Voltando para o mundo virtual. General JT-777, o soldado, inteligência artificial, 1111 foi desativado. O quê? Isto não podia acontecer. O seu holograma ficará preso para sempre no infinito, servindo de alimentação para a matriarca. Precisamos o resgatar o quanto antes. Temos que reverter isto, ou a matriarca se converterá em um deus. Quem está no comando? É a mãe do garoto, senhor. Holograma Jones. Sim, senhor. Se encarregue de copia o novo soldado. Precisamos resgatar o soldado. Inteligência artificial, 111. Mas, como? Precisamos da voz de comando dela. Não, precisamos. Ai. Eu criei um novo campo de comando sem que o garoto soubesse. Esta noite, vai e copia a mãe dele. Sim, senhor. Quando a noite chega no mundo dos humanos, o holograma Jones vasculhar a casa em busca da mãe de Kim, e ao chegar no quarto dela encontrar a porta fechada. Ao tocar na maçaneta com a sua energia ela se abrir. Neste momento Kim aparece. Surpreso, ele exclama: Jones, o que está fazendo no quarto da minha mãe? E como você foi ativado? Oi, Kim. Bem, é que ela esqueceu de me desligar. Contra outra Jones, isto está muito estranho. Está bem, Kim. Vou te revelar a verdade. Nisto foi explicado. Minha nossa! Fantástico!
Quer dizer que eu estou preso no jogo. Sim, e vou ter que copiar a sua mãe para lhe resgatar. Caso contrário, seu computador e de todo mundo será subjugado à matriarca. Neste momento, o holograma Jones tem uma surpresa. Pois, pensando que estava falando com o verdadeiro Kim, na verdade foi iludido pela inteligência artificial da matriarca. E uma luta se travou entre eles. Desta vez o verdadeiro Kim acorda com o barulho, no que vê o duelo. Kim se equipa para entrar em cena para ajudar ao seu amigo Jones, no qual vencem a batalha. Kim fica de boca aberta e pede explicações. E mais uma vez o personagem virtual Jones relata tudo desta vez para o verdadeiro Kim. Por K. Arlen. Fim. Obrigado por ouvir. Lembre-se de ouvir o conto Contato Imediato.